Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, dia 30 de abril de 2020, meio-dia e 22. Nós temos uma tarde com muito vento aqui em São Paulo. Não tá uma temperatura agradável, 25 graus, um tempo nublado. E eu desde já desejo, é até meio irônico falar isso, mas um bom feriado a todos. Um excelente pregão, saúde e paz para nós e para as nossas famílias. E que sempre o bem possa vencer o mal. Ok, pessoal, a Top Traders está oferecendo um treinamento aí durante a quarentena, primeira e única vez, já foram mais de 20 edições da imersão técnica, contando a época do Infomoney e a nova fase da Top Traders. E a última vez no cenário em vídeo que eu falo sobre esse treinamento. Lembrando que eu fiz a última comunicação com o pessoal do Telegram. Ok, o Telegram gratuito ele voltará no dia 11 de maio e o cenário em vídeo também voltará no dia 11 de maio. Porque amanhã é feriado e semana que vem dedicação total ao pessoal da imersão. Poxa, mas eu gosto de acompanhar os trabalhos, tal, não tem problema. É só você clicar na parte alta aqui do YouTube ou clicar na descrição do vídeo, você vai chegar nessa página. Você terá aqui todos os detalhes sobre a imersão técnica, que pela primeira e única vez é gratuita. Você tem até domingo às 23h59 para fazer sua matrícula. Se passar um minuto desse horário, você não conseguirá se matricular. Inclusive, esse vídeo será retirado do YouTube, descomplicando o gráfico. Tivemos 5.300 acessos já, o pessoal gostando muito. Assim como a aula de hoje também. Então, hoje tem aula, como operar ações compra e venda, né? É possível ganhar tanto no mercado em alta quanto no mercado em queda. Esse vídeo vai ficar disponível até domingo, só que aí deu meia-noite, esses dois vídeos saem, né? Tem uma aula no domingo à noite também como parte da imersão. E somente quem está matriculado que vai participar das aulas ao vivo dia 5 e 6, terça e quarta-feira, terá acesso ao 360, que é o nosso curso de prateleira que está sendo dado de presente também, e ficará no Passaporte Premium 5 a 24 de maio. Pessoal, se somar imersão, o 360 mais o passaporte, a gente está falando mais ou menos em R$ 5.000 de bônus que todo mundo vai ter. Então qual que é o preço para tudo isso? Zero é a participação social da Top Traders, né, para fomentar o mercado de renda variável e mostrar quando a gente fala seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, somos uma família, essa coisa toda tem que mostrar na prática. Então, faça a sua matrícula e venha conosco na semana que vem. E para quem gosta de cenário em vídeo, até o dia 11 de maio. Ok? Caríssimos, hoje a gente tem uma manhã corretiva. Houve uma alta generalizada na Ásia, né? A Bolsa da China subiu 1,33, Japão subiu 2,14. Se a gente observar a Bolsa da China, ela fez aquilo que nós achávamos que seria de fato mais provável, que é o rompimento dessa região lateral, né? Com as médias já a de 5 apontando para cima e a de 21 levemente apontada para cima. Nós temos o índice DAX, aqui a Bolsa da Alemanha. Poxa, professor, mas hoje é um candle vermelho, isso aqui é a tal da nuvem negra, né? A tempestade à vista até é, né? Se fechar assim. Só que ainda está acima do ponto de rompimento, que é o ponto-chave da média de 21. Então, a minha interpretação na Bolsa da Alemanha e até na Bolsa, aqui no índice FTSE da Inglaterra, veja que está acima, praticamente cravado no topo anterior, é de uma correção até a média, o topo anterior, aquele velho movimento que a gente conhece como pullback. Aí temos a Bolsa da França, então assim, como a memória, né, do mercado, apesar de uma alta, por exemplo, você pega a Bolsa da França, né, vou fazer uma conta rápida aqui, 4,5, 7,9, qual foi a mínima? 3,6, 3,2. Apesar de já ter subido 26% desde o fundo, ainda tem uma memória compradora porque a queda foi muito violenta. Mas você pega a Bolsa da França, a gente tem um triângulo simétrico, mesmo com a correção,
Ó, a máxima aqui da movimentação é 4577, está 4578, exatamente fazendo um pullback nessa região, algo que, na minha interpretação, é admissível. Ok? Falando sobre as bolsas americanas. Índice Nasdaq, uma leve queda, ainda acima da cabeça do pivô, se aproximando dos 9.000 pontos, acima da LTA, então nada muda. Não vejo nenhum problema, uma preocupação. É que aqui no Brasil tem o feriado, né? Aí você tem o feriado com a verborragia aí da classe política, STF, os investidores ficam um pouco ressabiados. E o meu TradingView aqui, o TradingView que raramente trava. Voltou. Tava dormindo, acho que ele tava pedindo o almoço aqui. O pessoal deu muita polêmica nesse vídeo aqui descomplicando o gráfico. Eu falei a história do arroz doce, né? Que quem faz e usa arroz doce, né, come no caso, e quem ensina e usa gráfico ponto figura, tinha que ser preso, né? Aí falaram, pô professor, mas você não acha que foi um pouco forte? Não, eu acho que quem come, faz arroz doce, usa gráfico ponto figura e ensina tem que ser preso mesmo, é a minha opinião. De tão ruim que são tanto arroz doce, aí eu incluiria a canjica nessa classe aí de quem come, faz, deveria ser preso. O gráfico ponto figura também. Pior que o gráfico ponto figura cai na prova do CNPI. Mas também, se vocês forem ver quem fez a prova, aí vão entender por quê. Aí nós temos aqui o 24.265, tá acima, então, um movimento natural no Dow Jones. O S&P acima da cabeça do pivô, uma correção admissível. E aí tem o EWZ. EWZ é o EWZ, né? Ou ele sobe demais, ou ele apanha, ele nunca tem uma movimentação equilibrada. Por exemplo, semana passada caiu 12%, essa semana, mesmo com a queda de hoje, está subindo quase 13%. E ele está acima da LTB que ele rompeu, está batendo aqui na média de 5. Acho uma movimentação também que em nada muda a leitura de curto prazo. Aí nós temos o VIX. Não, acho que tá colocando a cabeça fora d'água aqui. Acho que não muda em nada, não vejo, pelo menos por enquanto, como sinal de fundo expressivo. Ok? Aí falemos do Ibov. Como que está o Ibov no semanal? Está subindo 7,56, é claro, estava subindo bem mais, né, com essa queda de hoje diminui. Mas lembra que eu comentei que ele estava se aproximando de uma linha que conecta aos topos e que teria a briga por aqui? Eu falei sobre isso ontem. Né, a mesma coisa do BOVA11, daqui é uma cunha, né? Então tem gap aberto, é uma região de briga, perto de feriado, com políticos... Depois que o político aprende como é que opera na bolsa, é complicado, né? Eles gostam de operar nos feriados, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter um fundo, topo, fundo, a gente pode até trazer pro... Por exemplo, se eu traçar a Fibonacci aqui... Isso aqui eu vou traçar de forma mais milimétrica. Então aqui nós temos a mínima 69,10, eu trabalho com mínima dos candles, 69,10, 80 com 55. É tipo um ajuste fino que eu faço. Ou vocês acham que os políticos não usam laranja para operar na bolsa? Que ingênuos, né? Vide Joesley Day, Ike Batista, né? Então nós temos... o mercado está na média de 5. Se ele trabalhar até 76,18, estaria na primeira retração de fibra entre esse fundo e esse topo. Então é uma leve correção pelo que subiu desde a mínima de sexta-feira. Então é algo admissível. Né? É algo admissível. Vamos ver o DI.
O DI, ele bateu numa região importante, acho que ele pode formar um fundo aqui, né? Pode fazer uma pinça. Agora a perda desse patamar realmente projetaria 6,120, que seria a perda de 2 dias aqui de batida no mesmo ponto, né? Eu não acho que está tão interessante de operar o DI no momento. Aí temos o IFNC, uma queda forte de 3,22, pessoal, reflexo do balanço do Bradesco. Balanço do Bradesco eu detalhei de verdade, não é... eu detalhei, aí tem 2 linhas, não, eu detalhei no informe cenário, leiam lá. Ok. Então, sem dúvida, né, tá sobre as médias ainda, acho que não muda uma leitura macro. Percebam que YouTube, apesar de estar longe da mínima, está caindo forte, mas pode ser a velha história do fundo, topo-fundo. A gente vê em Bradesco um movimento frenético de queda por causa do balanço. Eu acho que ontem não, acho que na terça, né, o balanço de Santander trouxe um ar muito positivo, tal, puxou os bancos. Hoje o Bradesco faz um papel contrário. Nós temos uma máxima que é 19,06, a mínima é 19,05, fechou o gap. Então esse gap nós podemos apagá-lo e é isso. Talvez forme um fundo topo-fundo para formar um pivô, ou venha de novo aqui na LTA. Tá com mais cara que vai... Não acredito que ele teste a LTA aqui, sinceramente. E aí temos BBAS3. BBAS3 está caindo muito forte também. Ainda preservando, né, a ideia que nós temos do Arami, talvez um teste da média aqui para fazer o pivô e romper essa região. Vamos ver como é que fecha hoje. Né? Eu acredito numa redução dessa queda ao longo do dia. Né? Então eu acho, por exemplo, que se a gente pegar o mini índice aqui que está 81.380, eu acho que pode subir uns 1.000 pontos até o fechamento. Acho que fecha colado nos 82, talvez um pouquinho acima, minha opinião. E o desafio te vejo nos 90.000 pontos, segue a todo vapor. Nós temos o 81.960, seria desejável o rompimento da região de 82.220, levando a média no 30 para passar uma ideia de que os compradores estão ligados. Né? Se perder 81.120, tem alguns suportes por aqui, mas aí já começa a jogar água no chope. Vamos ver como é que reage até o final. E falando do dólar, né, pessoal? Dólar é dólar, né? O dólar, acho que ele fez o movimento que a gente projetou. Qual foi esse movimento? De um recuo até a média de 21. E aqui ele está deixando um arame, quer dizer, para quem vendeu aqui em cima, é um bom ponto para zerar e colocar lucro no bolso, uma vez que ele já está acima do topo anterior. Então talvez o mercado interprete aqui como um pullback. A liquidez já está passando do K20 para o M20, né? Mas dá uma ideia aqui. O WDO K20 de um mastro bandeira, mas eu não sei se aplica. O que a gente pode fazer agora? Começar a trabalhar com WDO. WDO M20. A gente pode usar o gráfico puro e simples, que não é o perpétuo, uma vez que os softwares devem atualizar na segunda, né? Os que atualizarem, né? Os que atualizarem. Então a gente está com WDO M20, claro que a gente vai tirar o zoom. Qual que é a ideia aqui? Passa uma cara aqui de um... Vamos... Ó, a mínima do fechamento de ontem. Então vamos ver aqui. 5.340 com 500. 5.338. Então vamos marcar. Pô, professor, por que esse gráfico do lado esquerdo ele está meio craquelado? Porque eu não estou usando o gráfico perpétuo. Geralmente as empresas de software atualizam só no dia após o vencimento. Dá uma ideia aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido. Fundo, topo, fundo para fazer um pivô. Mas está caindo, né? Se ficar abaixo das médias, o mercado pode entender como um U e vir aqui na base. É uma ideia também. Perfeito? Acho que a gente falou de tudo. Sabe o que eu vou fazer agora? Falar dos balanços corporativos.
Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu achar aqui. Cadê o informe cenário? Deixa eu achar ele aqui. É mole. Não, na verdade é o cenário mesmo. Pô, não veio pro meu... É mole. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui pelo broadcast. Parece brincadeira, mas não é, né? Mas inclusive, teoricamente, viria a cópia pra mim. Deixa eu ver se saiu algum aqui. Vamos fazer um overview. Geralmente sai de manhã, não sai depois aqui no... Ó, pessoal, uma informação interessante. Ó, o total desempregado sobe 1.218.000 de pessoas no trimestre até março. Isso é muito ruim, né? Ó, metade dos autônomos está em casa sem trabalhar durante a quarentena. Polícia Federal descobre que comprou álcool em gel concentração bem abaixo do indicado. Uau. Ó, o Guedes. Choque externo não está acontecendo. Exportações para a China compensam quedas. Uau. Eu tinha até comentado que eu falaria sobre o desemprego, então tá aqui, ó. País tem 6,467 milhões de subocupados por insuficiência de horas trabalhadas. Quer dizer, o emprego realmente está sendo muito afetado, que já era esperado, né? Lamentavelmente. Talvez o Brasil seja o país do mundo mais afetado pelo coronavírus. O país tem 4,777 milhões de pessoas desalentadas no trimestre até março. Aqui a gente não pode, né, pessoal, ter uma briga entre os poderes legislativo, executivo e judiciário em meio a uma pandemia, né? Falta sensibilidade, falta bom senso aos governantes, né? Um jogo de vaidades muito grande, né? Eu sei que a Eletrobras pediu, eu falei do Bradesco, né, que saiu o balanço. A Eletrobras pediu não, né? Disse aí que provavelmente vai divulgar o balanço somente em meados de maio. Como é que a ação está caindo? Acho que dentro da média, não tem nenhum escândalo por esse fato, né? Não impactou, caindo 10%, por exemplo, né? Então a Eletrobras, eu tinha visto isso. Eu sei que saiu o balanço do Odontoprev. Ó, no exterior, né? Todo vapor, Lloyds, Shell. Aqui no Brasil eu sei que eu marquei de falar sobre a Odontoprev e a CESP. E aí vamos falar da Via Varejo também. Então vou falar do Odontoprev, CESP e Via Varejo. Então, VVAR3, a gente acompanha o ativo aí sempre. Mostrando resiliência, né? Acima dessa região, aqui mesmo num pregão baixista. Ela deve subir ali para uns R$12, R$13 a gente vai avaliar. Isso em algumas semanas ou até meses. Aí tem CESP 6, eu já operei muito esse ativo. Um ativo bom para operar, faz tempo que ele não entra em carteira, praticamente na máxima aqui buscando, né, no semanal uma forte alta. E reagiu com alguma naturalidade ao balanço. Nós temos aqui, tivemos um sinal de fundo muito forte no dia 23 de março, um martelo acionado, um pivô de alta nos 23,79, veio na média, acionou um novo pivô a 28,33. Então é interessante que fique acima desse patamar. Às vezes, principalmente no intraday, ou por 1 ou 2 dias, é admissível o mercado colocar em xeque um rompimento. Está na parte alta de um movimento forte, então
Mas você fala, professor, mas se eu tiver comprado aqui embaixo, é correto eu colocar o lucro no bolso e fechar abaixo de 28,33? É correto. Né? Tem alguma distância da média, tem um gap, né? Então não seria algo incorreto tecnicamente. Né? Aí temos o DPV3. O DPV3, um gráfico chato, esse ativo estava na carteira do grupo. A gente optou por trocá-lo, é uma ação complicada de operar, de os drivers serem... O setor como um todo é complicado, né? Então tá caindo forte hoje, numa região de pullback, talvez até de compra ou na média. E se o mercado pesar, acho que ela viria nessa LTA que eu vou traçar. Aqui eu não seria... Tanto que não é uma das minhas prioridades que a gente tirou da carteira, né? Mas não é um ativo ruim também, não. Mas tem coisa melhor. O que ela fez foi fazer um movimento técnico até um alvo aqui. No momento que ela perdeu o 16,35, acho que muita gente colocou o lucro no bolso e aí houve pressão vendedora. Ok, pessoal, então até mais tarde no programa Radar. Não se esqueça de fazer sua matrícula para imersão. Tem até domingo 23h59 para fazer. Quem não fizer vai ficar de fora. Primeira e única imersão gratuita. Saúde e paz a todos. Até mais tarde. Valeu!